o mundo da espiritualidade, desde a experiência andina, é muito importante, entendendo que para nossos ancestrais a espiritualidade sempre foi vista de uma maneira prática. A gente não poderia pretender observar o céu se a gente estaria passando fome. A gente não poderia entender a dinâmica celeste do sol, da lua, das estrelas, se a gente não teria um aonde se proteger, aonde se cuidar. E assim que nossos ancestrais, para entender todo esse mundo mágico do ser, da alma, precisaram entender as forças da terra para logo após dar um pulo para o céu. E para que nós estejamos em comunhão com nossa natureza, deveríamos conciliar as necessidades básicas que cada povo deveria ter. Eu acredito de que todo mundo deve ter tido a imagem já de uma cidade tão fascinante, tal o caso da cidade cristal de Machu Picchu. Eu imagino que quando vocês idealizam, visualizam, tentam se transportar no espaço para se localizar em cenários únicos, Machu Picchu possivelmente é um deles. Então eu vou tomar o exemplo de Machu Picchu, já que essa cidade felizmente não foi destruída pela presença da cultura ocidental, e o que fez de que muito do projeto de vida de nossos ancestrais foi preservado nessa cidade como um exemplo de forma de vida. É assim de que para criar uma grande cidade como Machu Picchu era necessário de pôr todas as tecnologias possíveis em prática. É assim de que nossos ancestrais se transformaram em pessoas para consertar as dificuldades, os impedimentos, e batalharam muito para conseguir conquistar tudo aquilo que poderia produzir a Terra, as suas mecânicas, e logo após dar um pulo para os cosmos e assim entender de que nós não estamos isolados, que nós somos pessoas conectadas com forças visíveis e invisíveis, e que o mais profundo que nós conseguiríamos entender essas forças seria o melhor para todo mundo. Então, nossos ancestrais, depois de ter batalhado muito no início, nas origens, e sofrendo todos os movimentos da Terra, no final entenderam de que se trabalhar com eles mesmos conseguiriam aprofundar nessas forças e assim criar um mundo ideal. O mundo que todo mundo está procurando. Isso aqui, independente de uma procura espiritual, isso aqui tem a ver com a natureza do ser. Qual que é a nossa procura principal? É experimentar felicidade, estar em equilíbrio, estar com boa saúde, não estar pensando o que a gente vai comer no dia seguinte. Então, temos que conciliar aquelas necessidades básicas. Então, a experiência espiritual sempre foi prática, teve a ver muito com que todo mundo recebesse o benefício, e para que todo mundo tenha benefício daquilo que poderia ser criado, teríamos que convocar a todas as pessoas possíveis para que, entre todos, como uma grande sociedade, criando uma civilização impressionante, conseguiriam contribuir. A gente não pode ter uma vida plena se a gente pretende que nós conseguiríamos fazer tudo nós sozinhos. Não, nossa sociedade andina, ela foi muito especial, porque desde que se instalaram e entenderam de que entre todos poderíamos criar um mundo ideal, um mundo equilibrado, todos seriam bem-vindos. E é ali onde se quebraram parte daquilo que tem se pregado muito ao longo das últimas décadas, especialmente em relação a que nós não poderíamos modificar aquilo que foi pregado por outras pessoas, no sentido de que deveríamos preservar coisas que não funcionariam, e ali onde aquele mundo tradicional entra em conflito. Então, nossos ancestrais, eles batalharam para ultrapassar aquilo que não seria funcional. Aquilo que não poderia trazer benefício para a população não seria necessário ser preservado. E ali quebraram com muitas práticas que eram talvez populares, muitas práticas que eram regionais. Se isso ali não trouxesse o benefício global, então não seria necessário ser usado.
Então, nossos ancestrais tiveram tudo isso ali muito claro e batalharam realmente para produzir o melhor para todo mundo. Um pequeno exemplo, eu acredito que tanto na Índia como no Brasil e outras latitudes, o pessoal, por exemplo, utiliza a batata para se alimentar. Hoje está se popularizando a quinoa, que também foi um produto realmente muito bem trabalhado e melhorado com todas as técnicas ancestrais para que seja um grande alimento. O que quero dizer é o seguinte, que para nossos ancestrais não foi necessário, não foi suficiente ter o alimento do dia a dia. Tinha que ter qualidade de alimento. Não era suficiente talvez se proteger embaixo de uma árvore ou achar uma caverna para que a gente possa passar a noite. Não era suficiente. Teria que se criar as melhores condições para uma moradia funcional, equilibrada e que poderia nos facilitar explorar outras áreas de nosso ser. Então, uma vez que nossos ancestrais conquistaram realmente essas forças da terra, priorizaram para que o dia a dia esteja satisfeito com tudo aquilo que eles poderiam produzir, ali os especialistas começaram a dar uma observação para o céu. E observando o céu, eles entenderam de que nós não estamos isolados, nós somos seres cósmicos. E é assim de que o sol nos impacta, o sol nos afeta, a lua mexe com nossa natureza, com nossas emoções, com nosso ser, as estrelas poderiam até também nos afetar ou nos beneficiar. Então, ali grupos de especialistas começaram a criar pontos, observatórios para fazer cálculos muito precisos. E assim de que se nós caminharmos, e eu espero, faço já esse convite, que quando as coisas comecem a se regularizar e tenhamos a oportunidade de visitar essa terra sagrada, eu estarei muito satisfeito de poder conduzir vocês nessa cidade sagrada de Machu Picchu e outros centros andinos para entender a riqueza de qual que foi essa proposta. Então, nossos ancestrais, eles já começaram a fazer observações e criar estruturas. E essas estruturas poderiam ser fixas, poderiam acolher pessoas para mostrar como é que o sol, a lua, poderia estar afetando a vida dessas pessoas e tirar o melhor desses momentos cíclicos, esses momentos estelares, esses momentos cósmicos para o impacto do ser. Então, quando me pediram para poder compartilhar um pouco mais dessas tecnologias ancestrais, eu propus uma delas sobre os observatórios solares. E essas observações solares, ao longo do tempo, viraram como uma sorte de prática, onde o indivíduo ele poderia se tornar um iniciado do Sol, um iniciado da Lua. Já pensou estar num solstício de junho, num solstício de dezembro, ou nos equinócios de setembro e de março, localizado em um ponto X, e no momento exato em que o Sol, pela posição como está nosso planeta, pudesse receber um impacto solar, e se nós estivermos na condição, no momento, na emoção, no nosso preparo pessoal, receber um impacto cósmico para modificar nossa vida, e ali se produziriam iniciações solares. Então isso aqui nos leva realmente a uma consciência diferente, sair do ordinário e pular para o extraordinário. Então, nossos ancestrais foram fascinantes nesse sentido e criaram uma quantidade enorme de observatórios solares, e esses ali ainda estão vigentes, o que quero dizer que ainda funcionam. Foram desconhecidos durante muito tempo e, por minhas pesquisas, por minha dedicação, eu consegui descobrir muitos daqueles fenômenos e eu compartilho através de meus livros. Um dos meus livros muito conhecido é O Despertar do Puma, que aliás se encontra também em português, já traduzido e publicado, onde eu mostro com fotografias como é que nossos ancestrais faziam os cálculos, como que criaram os observatórios, como que direcionaram suas comunidades, suas cidades. Por exemplo, a cidade de Cusco, quando a gente ainda hoje observa todo o seu traço urbanístico, conseguimos fazer a definição, observar de que a cidade ainda preserva o formato de um puma. Já pensou uma cidade que tem um formato X geométrico? No caso da cidade de Cusco, ainda preserva esse formato do puma. E é um puma que encontra-se deitado no vale e ascendendo um pouquinho na colina, a tal ponto de que o puma ele tem uma direção e assim, quando o sol nasce no solstício de junho, por exemplo, o sol vai iluminando cada templo, cada observatório que estaria criado dentro da cidade ao longo da coluna vertebral do puma. E é assim que, quando o sol nasce no solstício de junho, o sol vai tocar primeiro a cabeça
da cidade para acordar todo mundo, para transmitir altas frequências. Logo após, o sol vai tocar a base da coluna vertebral do puma e, a partir desse momento, vai iluminar cada quarteirão onde encontram-se os observatórios, onde encontravam-se os templos, os palácios. Então, cada quarteirão será iluminado em ordem, um atrás do outro, para criar uma energia tão poderosa a tal ponto que os residentes da cidade iriam a receber os benefícios desse impacto. Os peregrinos, quando chegassem, teriam que também se acomodar e entender o que estaria acontecendo nesse momento. Então, nós estamos falando realmente de que nossos ancestrais facilitaram, por todo esse conhecimento cósmico, para transmitir uma experiência global, para gerar um benefício para todos. E essa é uma coisa que temos que resgatar, porque hoje estamos isolados e o indivíduo prega e luta por o seu bem-estar, que bem-vindo, não é? Em primeiro tem que ser assim, mas tem se esquecido em forma global o benefício planetário. E nossos ancestrais já focaram a esse benefício planetário, não só pelo fato de contribuir a se alimentar melhor, sino também como potencializar seu ser. Então, quando eu vejo tudo aquilo que criaram meus ancestrais, eu fico surpreso, eu tiro meu chapéu, porque realmente criaram modelos, prototipos para produzir uma vida em equilíbrio. E a cidade cristal de Machu Picchu, um dos meus livros trata em relação a essa cidade, e também nos traz realmente memórias únicas que serviriam para despertar a uma consciência superior. E ali eu deixo esse convite para que todos possamos realmente resgatar um pouco mais dessas ciências sagradas que hoje vão nos trazer muito benefício, hoje mais que nunca. E precisamos manter essa unidade. E eu gostaria de indicar de que nosso planeta aqui, nossa Pachamama, nossa Mãe Terra, é um grande planeta, uma grande casa que pode nos albergar a todos, só que precisamos nos ordenar, nos organizar, para que dessa maneira todos possamos ter essa casa como esse grande ventre que é da Terra para nos acolher. E obviamente isso aqui tem que nos levar também a entender aquilo que precisamos, aquilo que nosso planeta precisa, e dessa maneira contribuir para preservar essa casa fascinante para gerações que vão vir e assim para o futuro. Temos que garantir o equilíbrio no nosso querido planeta. Uma mensagem para todas as latitudes. Se nós nos organizarmos com segurança, que vamos preservar essa forma de vida e a melhorar. Não pode ser a mesma forma de vida que a gente conheceu. Temos que entrar na consciência que temos que melhorar. E essa grande confrontação da humanidade que estamos tendo hoje tem que ser uma grande lição, que podemos realmente nos sobrepor e podemos conciliar as coisas, aonde já não é necessário uma pregação vertical, seja de ideologia, seja de formas corporativas, de domínio do planeta, políticas, o que for. A gente não precisa dessas coisas. Nós temos que conciliar o melhor de nosso ser e temos que ter a união de nossos corações, liberar nossas mentes e assim criar um prototipo fascinante de vida em equilíbrio e em respeito, e temos que contribuir de todas as formas. Hoje nós não precisamos mais pregar de que uma filosofia, uma ideologia, uma religião é melhor que outra. Isso ali terminou sempre nos separando. Então eu prego para a união, aonde podemos criar uma comunidade global, uma grande nação, uma grande civilização para nos albergar com respeito a todo mundo. Então eu deixo essa minha mensagem desde estas terras andinas, desde Cusco, centro fascinante, a capital da civilização Inca, perto de Machu Picchu, para que essas estruturas mágicas possam te tocar, essa cidade cristal possa te inspirar, e dessa forma contribuir para o melhor de todo mundo. Eu vejo que a pessoa que está promovendo este evento tem a imagem de Machu Picchu na parte posterior de sua tela, e isso ali é realmente um grande motivo, porque dessa forma estamos unindo uma cultura ancestral fascinante, aonde não se pregou aquilo que não servia, senão se pregou a unidade, o equilíbrio, a procura do bem-estar. E o bem-estar é válido, gente, não tem nada que confronta a procura espiritual. A gente não pode pregar realmente um mundo de satisfação interior se a gente está morrendo de fome, se a gente está doente.
Então, por favor, eu convido para que procuremos o melhor que a Pachamama nos oferece e desde essa forma ter um mundo de abundância, já que esse planeta nos oferece realmente nossa grande casa. Então, queridos irmãos do Brasil, pessoal das diferentes latitudes, eu convido vocês a fazer uma respiração profunda para que a Pachamama, Mãe Terra, realmente continue nos tocando, nos inspirando. Eu convido para que nossa mão esquerda venha até a altura de nosso plexo solar, a mão direita à altura de nosso coração, dessa forma unindo as forças da terra e do céu, para que possamos realmente comungar e seguir tendo uma experiência única nesse querido planeta que é nossa Pachamama.